Um biomaterial é basicamente um material que tem por objetivo estar em contato com o corpo por um período de tempo. Esse material, ele geralmente é sintético, natural ou modificado. E a resposta que o corpo vai dar quando esse material será inserido tem que ser uma resposta previsível, ou seja, o que vai acontecer, a resposta biológica tem que ser já esperada. O corpo não pode reagir de uma forma ruim, por exemplo. Escolhida para este trabalho é a primeira geração de biomateriais, que data desde os primórdios da humanidade até o ano de 1970. Sendo assim, ela é a geração que mais demorou para evoluir, é a geração que mais tem tempo. Só que apesar de tanto tempo, essa geração, ela é uma geração marcada por menos evoluções, ou seja, os biomateriais não eram tão evoluídos, não se tinha tanta engenharia, tanto estudo, tanta ciência por trás do desenvolvimento. Dessa forma, basicamente se tinha tentativa e erro para chegar em um biomaterial que fosse compatível. A primeira geração ela é marcada pelos materiais chamados bioinertes, que são basicamente materiais que não sofrem modificações das suas propriedades, como físicas e mecânicas, enquanto eles são implantados. Ou seja, esses biomateriais, os materiais chamados bioinertes, eles serviam basicamente para substituição e suporte, uma substituição do tecido danificado e ou um suporte mecânico. Nessa época, não se preocupava tanto com a resposta biológica, ela tinha que ser mínima possível. Apesar de a primeira geração ser marcada pelos materiais bioinertes, ou seja, o foco ser no material em si, sempre se buscou materiais que fossem biocompatíveis, ou seja, que tivessem uma biocompatibilidade, que esses materiais eles reagissem de uma forma desejável no corpo humano, além de uma boa biofuncionalidade, que esse material ele tinha que exercer a função para a qual ele foi projetado. Como explicado antigamente, na primeira geração, o importante era que esse material ele fosse biocompatível. Então, ele precisava ter uma boa resposta. Nessa geração, os materiais eles tinham a mínima interação possível e a mínima reação. Era isso que se buscava. A primeira geração ela remonta à antiguidade. E aqui nós temos um bom exemplo de uma prótese da primeira geração. Aqui é uma prótese de um dedão que ela data do Antigo Egito. Esse dedão, feito de madeira, ele era usado basicamente para substituir o dedão que provavelmente foi perdido e para dar apoio, porque quando perdemos o dedão do pé, nós perdemos o apoio e o equilíbrio do corpo. Então servia para dar suporte, para equilíbrio e também para motivo estético. Aqui nós temos um outro material. Basicamente, os africanos antigamente usavam formigas cortadeiras para fechar feridas. Então eles usavam essa formiga para fazer suturação. E isso serviu como inspiração para o ponto de sutura que nós temos hoje. Então, eles colocavam as formigas em cima do machucado, essas formigas bicavam, mordiam e fechavam a ferida. E quando isso acontecia, a cabeça da formiga ficava lá, só o corpo saía. Então, basicamente, fechava e deixava a cabeça da formiga com as suas garrinhas fechando a ferida. Aqui nós temos um exemplo de uma prótese dentária feita com madeira. Basicamente, a madeira foi colocada onde se tinham os dentes e esse material apenas era biofuncional. Ele servia para fazer a mordida, só que não tinha uma biocompatibilidade. A madeira não é biocompatível com o corpo humano, então causava inflamações, causava uma série de respostas indesejadas no corpo. Dessa forma, percebe-se que essa primeira geração ela é marcada basicamente pelo material em si. Você não se preocupava tanto com a resposta biológica que você teria. Você colocava o material e, por tentativa e erro,
você chegava a algo mais próximo de não ter uma infecção, de não ter uma resposta tão indesejável, mas basicamente não se tinha tanta ciência por trás do material que se ia utilizar. E mesmo assim, causando infecções ou problemas biológicos, era feito esse implante do material.